Vivemos dias de tantas vozes, todo mundo tem algo pra dizer. Verdades prontas, opiniões em massa, mas quem parou pra realmente entender? Entre negócios, ruas e famílias, entre o púlpito e o chão da fábrica, a fé não nasceu pra ficar escondida, ela precisa tocar a prática. E se aquilo que eu digo acreditar não passar de ecos que aprendi a repetir, e se a verdade que eu proclamo nunca chegou ao meu jeito de existir, vamos falar sobre a vida como ela é, sobre a luta, a esperança e a fé, sobre política, cultura e decisões, sobre Deus moldando corações, da voz aos simples, aos que ninguém vê, histórias extraordinárias pra aprender, mostrar que é possível permanecer de pé, vivendo Cristo em tudo que se é. Fala galera, meu nome é Luigi. E aí, Meus Pia? jovens. Como é que você tá? E aí, firme? Tô aqui com o meu amigo Fernando. Fernando. Cara, deixa eu fazer uma pergunta antes de a gente começar o nosso famoso canal aqui. Cara, você já parou pra pensar no porquê você acredita no que acredita? No porquê você, de fato, pensa como pensa? Meu, eu quero te fazer essa provocação antes de a gente começar o nosso papo aqui. Você já parou pra isso, pensar nisso? É uma bela provocação, né? É uma Por bela, que tá acreditamos nas coisas? Pois é, cara. Porque hoje eu não sei, tem um efeito manada, não tem? A gente tá só seguindo o fluxo, parece. Uhum. Não importa se o fluxo tá errado ou não. Não. Até o Neymar deixou de ser bom. Não é, cara? O Neymar ficou ruim do nada. É uma loucura, né, cara? Loucura, gente. Ai, cara, então eu tô brincando com você, porque a gente tá na onda de Copa, Copa do cara. Mundo, E cara. eu vou falar, pô, os caras falam cada asneira. Cada Mano, depois da seleção top de 2002, que eu e você tinham o privilégio de Sim. ver, cara, desculpa você e Você que é mais jovem, que só não Jesus. viu o Brasil sendo pentacampeão, me diz qual jogador foi melhor que o Neymar depois disso. Não tem, velho. Não. Né? Acho que o Ronaldinho se equivaleu ali. Tá ele é o louco, gaúcho. cara. Mas o cara Mas hoje... depois do gaúcho ali... Uhum. Eu vou dizer, o Neymar manco fazia vários gols e que a galera tá perdendo. Não, né? só Jesus, Enfim, cara. Eu vou entrar nesse papo de futebol, mas... Vai começar a ficar... Aqui me veio, por que você pensa que o Neymar é ruim? Cara, não tem como. sentido. Assista o vídeo dele, você vai ver que ele não é Ruim. Então, enfim, né? Vamos lá. Cara, vamos começar a se apresentar. Como eu já disse, meu nome é Luigi. Na verdade, o meu nome não é Luigi, o meu nome é Luiz Gustavo, mas eu sou carinhosamente chamado pela minha família, pelos meus amigos de Luigi. Eu sou casado com a Leliana, maravilhosa, linda, gaúcha, mulher forte, aguerrida, personalidade top. Deus me deu essa mulher maravilhosa. Eu tenho uma filha com ela chamada Lorena, tenho mais uma filha que se chama Esther, e elas são tudo para mim, as mulheres da minha vida. Eu louvo a Deus porque a família ela tem um papel fundamental na minha vida, é a minha base, é o que eu prezo, é o que eu cuido, é o que eu amo. Cara, e já conheço o Senhor há um tempo já, o Senhor Jesus, quando eu falo Senhor, e, poxa, o Senhor Jesus, ele é tudo para mim, tá acima, inclusive, da minha família, é o meu Deus, é quem governa a minha vida, enfim, né? E esse sou eu, quero então passar pro meu colega ali, meu amigo Fernando. Então, galera, prazer. Para quem não me conhece, meu nome é Fernando. Não vou fazer uma apresentação da minha avó tão para baixo, simples, senão eu tô perdido depois. Luiz levantou o sarrafo lá em cima, então sou casado com a Luana, amor da minha vida. Uma grande mulher de Deus, uma grande parceira. A gente tem construído uma família abençoada, uma família muito massa, cara. A gente tem tido momentos de alegria, tristeza, a gente tem sorrido juntos, tem chorado junto, mas isso tem sido muito bom porque eu sinto que Deus está no negócio. Então eu sou casado com a Luana, essa maravilhosa. Eu sou pai de duas crianças, um adolescente, o Rafa, tá naquela fase de o porquê de tudo, questiona tudo. O Rafa é demais, cara. Não, ele faz umas perguntas, às vezes fala, cara, esse piá aí
tem 90 anos num corpo de criança de um Sim. adolescente de 13. Sim, cara. O Rafa E é vem com demais, as cara. perguntas profundas lá Sim. que, olha, Ele faz pra mim também algumas horas, né? você fala, velho, de onde tirou isso daí, velho? Sim. Do nada. E tem a Radassa também, que no próximo dia 6, ela faz 3 aninhos, então Que coisa boa. tá naquela fase do por quê? E por quê? Cara, você tá E com por quê? 2 na fase do porquê. Sim, os porquês diferentes, né? Sim, mas... A São Radassa os querendo porquês. descobrir as coisas, porque a vida do Rafael querendo questionar. Pois É os 2 porquês Mas diferentes. vamos falar que essa palavra, olha que massa que você falou Por agora, quê? cara. O porquê ela acompanha o ser humano desde que o ser humano é ser humano, né? Já começou lá no Éden, né? É. Por que não comer dessa árvore? Por que não comer dessa árvore? Desse fruto, rapaz, não é? Uhum. Cara, e o porquê ele que é um negócio que vive dentro de nós. Cara, É uma muito massa eterna que você falou, velho. pergunta, né, cara? É uma eterna pergunta e eu comecei perguntando isso. Por que que você acredita no que acredita? Uhum. E de fato a gente vive se perguntando o porquê de muitas coisas, né? Sim. E é isso que Deus nos trouxe a este momento, o nosso podcast. É verdade, cara. O Idaí Piá. O porquê do Idaí Piá? Por que, Luigi? Porque da IPA é que a gente é de Curitiba, né? Eu moro na região metropolitana de Curitiba, mas o Fer mora em Curitiba mesmo. Uhum. E aqui em Curitiba, daí é uma expressão nossa. Daí eu quero dizer várias coisas. Então, daí eu fui em tal lugar, daí eu fiz isso, daí... Mas o daí, Piá, é assim, ó. Tô te chamando pra uma conversa. E daí, Piá, me conta o que tá acontecendo. Me conta como é que você tá. Então, é uma forma de eu abordar alguém quando eu quero conversar com ele, quando eu quero conversar com ela. As gurias aqui, né? As meninas dizem, daí, guria, daí, amiga, daí... Então, a gente usa essa expressão muito. A gente colocou e daí, Piá, porque a gente quer te convidar para um bate-papo. Isso. Para uma conversa sobre política, fé, Trabalho. família, sexualidade. Cara, a vida. Trabalho. Trabalho, Tudo. esporte. A gente vai falar de tudo. A verdade tudo. é essa. É. Tem, sim, a parte do podcast? Tem. A gente quer, sim, aqui entrevistar pessoas, conhecer histórias, porque a gente é fascinado por isso. Porque histórias, de fato, motivam a gente e mudam a nossa percepção sobre diversos assuntos, né? Eu vejo que a história, ela te ajuda, ela agrega muito conhecimento. É. Então, quando a gente absorve histórias de pessoas... E o nosso intuito é, assim, não trazer só histórias de pessoas grandes, conhecidas. Uhum. Mas a gente quer dar voz para as pessoas do dia a dia. Sim. Pessoas que realmente têm uma baita história, que às vezes ela não tem o alcance, ela não tem um Instagram, ela não tem um canal no YouTube. É verdade. E essa pessoa tem uma baita história, essa pessoa ela pode ajudar milhares, milhões de pessoas, mas ela não tem um alcance. Isso é verdade. E nosso intuito é fazer isso. Né? É dar voz, e é dar voz para pessoas comuns, né? Pessoas que vivem coisas extraordinárias, mas que é a Maria e o José. A Maria e o José. É a Maria e o José, o clássico nome brasileiro. Essas pessoas que estão fazendo coisas que a mídia não está mostrando, que a internet ainda não divulgou, que não estão no hype, mas que estão fazendo algo que transmite verdade, amor, paixão, né? E isso aí, cara, não tem como não te inflamar. Enfim, mas ó, falando em história, então vamos fazer o seguinte, vamos contar um pouco da nossa história. Vamos começar por você, então? Temos muitas histórias boas, né, Piá? Fernando, cara, o Fernando, eu não sei o que ele vai falar, tá? Esse o Fernando, tem hora que ele solta as coisas. Então, me se perdoe, eu começar a rir aqui, cara, me perdoem aí, eu não quero atrapalhar vocês de escutarem a história do Fernando. Mas o Fernando tem muita história boa, cara. E assim, a gente vai ser sincero, honesto, então a gente não vai ficar muito dando voltas, firulas, né? Então, assim, receba assim nossas histórias, o jeito que a gente fala. A gente não quer colocar você dentro de uma caixa, a gente quer transcender isso. Isso, massa, boa. A gente quer ser sincero, honesto com você, então... Tudo que a gente vai falar aqui, nós vamos ser bem honestos, bem sinceros e bem diretos, né? Então, assim, cara, eu sempre criei em Deus, em Cristo, assim, né? Desde pequeno. Minha mãe e meu pai foi batizado na igreja católica.
lá na igreja de São José, ali no Cajuru, no Vila Oficinas, bem perto do terminal da Vila Oficinas. E eu fiz primeira comunhão, comecei a fazer crisma, tudo. Só que quando eu comecei a fazer crisma, eu tinha lá meus 13, 14 anos. E aí eu namorava com uma outra pessoa e eu não sabia que os pais dela eles eram quadrangular. O que chamam de evangelho. Eles chamam de evangélico, né? E aí, tudo bem. Tanto faz, tanto fez, não é muita bola pra isso. E teve um dia, um final de semana, o pai dela falou pra mim: Fernando, a gente vai na igreja, no culto, na terça-feira, você quer ir junto? Não sou besta, né? Falei, claro que eu vou. Não ia falar que não ia ir. Sim, né? Queria continuar namorando, né? E aí falei, cara, legal essa igreja aqui. Não é bem diferente do que eu imaginava. Eu imaginava que era aquela loucurada lá, né? Sim. Porque assim, querendo ou não, a igreja evangélica, ela tem uma... A gente tem já um preconceito bobo. Rótulo, assim, né, cara? Não, um rótulo de ser tudo louco, aquela barulheira, aquele griteiro doido. E não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Eu achei legal a mensagem que o pastor trouxe ainda, o pastor Agostinho. Achei bem legal a mensagem que ele trouxe. Falei, gostei. O louvor, bem legal. Quem fez o louvor naquele dia foi o Leandro, o Rompado. Cara, que é o ministro de louvor até hoje, da quarta. O Leandro é um cara de Deus demais, assim, mano. Esse cara a gente tem que chamar pra cá, velho. Ó, o Leandro, verdade, papo mano. Aqui, cara, de verdade. Tocou no meu casamento. Leandro... Sério, cara? Sério. Ele elogiou a Jéssica, mano. Os caras... Leandro é gente boa demais, Os cara. três ali, eu vou te falar, cara. Os caras muito de Deus, assim. E aí... Achei legal, né? Ele me perguntou depois. E ele aí, o que você achou? Eu falei, cara, legal. Achei bem legal. Eu não tava falando da boca pra fora só pra agradar. Eu achei legal mesmo. E aí, a gente começou a ir nas terças-feiras e tal. E aí teve como eles eram empresários, ele falou, não, gente, vamos começar no culto da quarta-feira de empresários, que era o pastor Jorge que tocava. Eu não lembro qual era o outro pastor que tocava lá, não lembro se era o Valmor, era o Jimmy Clay. Era algum empresário que tocava o culto junto com o pastor Jorge lá. E o pastor Jorge pregou um dia e ele falou sobre salvação. E quando ele começou a falar sobre Jesus, o amor de Jesus, cara, eu tinha ali meus 15 anos na época. Cara, eu me senti um merda. Sério, cara? Me senti muito mal, assim. Eu falei, cara, eu preciso de Jesus, mano. Cara, que não massa. Interessa que igreja que eu tô, eu preciso de Jesus, mano. Isso é muito top, cara. Eu preciso caminhar com esse cara. Preciso conhecer esse cara. Verdade, quem é Jesus? Porque às vezes a gente pensa que a gente conhece Jesus. Cara, a gente não conhece Jesus, cara. É verdade, velho. Cara, isso é muito massa. Olha, desculpa aí, mas eu vou me permitindo aí. Vamos fazer uns ganchinhos, cara. Vamos indo. Meu, olha que legal. Você foi num culto que, teoricamente, a igreja enxerga como um culto não para ganhar vidas. Né? Vamos dizer assim, vamos instruir os empresários, vamos fazer negócio bíblico, né? Dentro dos princípios de Deus. Cara, mas o pastor, ele começou a falar sobre salvação. E você foi convencido de quem você é, porque de fato, ele usou essa palavra que é pesada, tipo uma merda, assim, né? Eu me senti um merda. Mas é de fato o lugar que a gente tá sem Deus. É que a gente não percebe. Isso. E aí quando os nossos olhos são abertos... Nossa. Cara, que da hora, você foi ganho num culto de empresários, Bruno. O Espírito Santo veio e pá, pegou. Meu Deus, cara, você que é pastor aí, para de falar do que você acha. Fala da Bíblia. Fala da Bíblia, mano. Né? Porque não tem o cara começou no culto de empresário e falar, Deus quer te salvar, e um adolescente, que é tão endemonizado hoje, um adolescente que farma alma. Igual um louco lá berrando. Desculpa, eu Deus. não pude perder isso, cara. O cara ficou louco. Fico com uma raiva disso, mano. Mas olha, um adolescente foi salvo, cara. Sim. Mas que top, filho. Verdade. E aí, cara, aquele dia em diante, assim, falei, velho, eu vou caminhar com Deus. E é assim, né? Adolescente é complicado, né, cara? Sim. Você tá aqui, ó. É uma eterna gangorra. Altos e baixos ali. E continuou indo pra igreja, cara. Fui pra encontro com Deus, tudo. E aconteceu que foi passado alguns anos, foi passando por um processo, assim, me separei da minha ex-namorada e tal, e continuei indo lá na quarta, velho. Continuei indo lá na quarta,
Conheci pessoas novas, cara, é muito bom conhecer pessoas novas, né? É bom, né, velho? Cara, ó, vou te falar, se você é um cabeçudo ou uma cabeçuda que fica parado, não conhece pessoas novas, você tá cometendo um erro grave. Gravíssimo, tá louco. Cara, você tem que sempre estar em movimento, conhecendo pessoas novas. Isso é muito bom pra mim. Pô, conheci os piá que a gente caminha até hoje junto, o Vinícius, o Axel, Nossa. né? Dando só 2 exemplos, mas conheci muita gente, cara. Muito. Muita gente nova, assim. Cara que eu levo pra minha vida. Que legal, cara. Né? Pô, sou padrinho do Vinícius, casamento do Vinícius. Olha É. isso. Então, é uma amizade de Uma amizade anos, que né, vai cara? te levar pra vida, né, cara? Sim. E o Meu Vini é Axel, gente boa demais, Né, cara. o Axel e a Jana Vini são e o padrinhos do Axel meu são- casamento, né? Uhum. São meus padrinhos também, então, assim, é uma amizade, assim, que a gente vai levar pra vida, né, cara? Sim. Né, então... E foi nesse meio aí, cara, e a gente começou... E Deus começou a me mostrar algumas coisas, assim, que de onde Ele queria me encaminhar, Uhum. né? E o Senhor me chamou pra essa parte de evangelismo, de falar do amor dele. Que massa. Né? Na verdade, assim, eu creio que Deus ele chamou todo mundo pra isso. Né? Sim. Vamos fazer um parênteses aqui pra deixar claro. Uhum. Deus chamou todo mundo pra falar do amor. Sim. O ID é pra todo mundo. O vídeo é pra todo Não mundo, adianta a cara. pessoa falar assim, ah, mas eu não sou bom nisso. Não interessa. Não, Você mas tem eu que- sou do ensino. Não. Ah, mas eu sou... Deus chamou o ID pra todos. O ID Entendi. não... Ah, eu não tenho... Não sou bom em falar. Cara, não é Aprende, você. aprende Libras e vai. É. Vai. Né? Aprende Libras e vai. Você tem Vai que ir e igual. fala. Você tem que ir. É verdade, cara. Mas eu sei, a Bíblia fala que Deus ele dá alguns atributos pra gente. E eu entendo que Deus me deu esse dom de falar de Jesus, de me comunicar, Que legal. né? E eu comecei a me identificar nisso. Falei, cara, legal. Eu tenho esse talento pra isso, né, cara? Uhum. E com o passar do tempo fui vendo que Deus foi me capacitando ainda mais nisso, Caramba, velho. né? Então, assim, eu senti muito essa necessidade de falar de Jesus para as pessoas, né? Uhum. E aí que a gente entrei conheci um cara chamado Ivanil. Ivanil. Evanil. Evanil. O cara, assim, cara de Deus, um amigo meu, trabalhei junto com ele depois durante um tempo também. Não só na igreja, mas numa casa de repouso. A gente trabalhou junto, a gente fazia resgate de pessoas de rua, situação de rua. Caraca, esse cara, Levava que lá massa. pra casa, falava de Jesus pra essa galera, mas ele era coordenador de uma casa de repouso, então eu trabalhava com ele, era educador social na época, ele era o coordenador geral lá, então a gente trabalhou junto, e ele tinha esse trabalho lá na casa, mas ele tinha os trabalhos na rua também. O Ivanil, Deus deu uma estratégia pra ele de fazer lanche à noite, então a gente ia lá pro Guadalupe, terminal do Guadalupe, Quebrada aqui, hein? Quebrada, Cruel, você que não é de Curitiba e não conhece o Guadalupe, eu fiz, uma vez conversando com o Luiz sobre isso, É. eu fiz até uma analogia. Lembra lá no filme do Rei Leão? Quando, É verdade, cara. quando Legal. tá o Simba lá e tá o Mufasa. Mufasa. Ele fala, pai, o que é aquilo lá? Aquela parte escura. Que é o cemitério dos elefantes, né, tal. Tipo, não, filho, você não pode ir até lá. Lá não é a área do reino. Lá é o Guadalupe. Lá é Guadalupe, cara. Então, Guadalupe à noite as coisas acontecem lá, é Nossa, terrível. Cara, é pegado lá, velho. Muito assalto, venda de droga, prostituição. Então é um lugar ali que poucas pessoas olham para aquele lugar. Uhum. E Deus colocou aquele lugar no coração do Ivanil, cara. Então o que o Ivanil fazia? Dias de calor, ele fazia um suco, levava lá várias garrafas lá térmicas de suco, esse galão grandão, térmico assim de suco, cachorro quente, um pão com vinho ali. Dentro, pô, top. E, mano, O cara que tá sem nada, por cento. cara, aquilo ali é um louco. banquete. Um banquete. Então a gente servia as pessoas lá, dava comida pra galera. Nossa, que cara massa esse cara, velho. Ó, se ele estiver em Curitiba, vamos trazer ele. Meu, ele é mó, tá louco. Não, o Cara. Ivanil é um cara de Deus, um cara diferenciado. Tá, e ele começou isso. Deixa eu te perguntar, né? Ele começou isso por quê? O Ivanil, Ele vivia assim, não sei. Como... ele é um cara assim que... O cara, ele começou a usar droga, ele vendia droga também, ele traficava. Só que daí ele começou a usar. Caramba. E aí, cara, o Ivanil, ele fala pra viveu mim, o outro lado. Ele viveu, ele falou pra mim uma vez que ele pesou 50 e poucos quilos, bicho. Ô, louco. O Ivanil é um cara forte. Eu não conheço o Vanil. Ele ficou só o pó da gaita. Ficou muito magricelo, assim, quase morreu. E falaram de Jesus pra ele. E aí um dia ele falou, cara, se um dia falaram de Jesus pra mim e o Senhor me resgatou, Nossa, cara, o mínimo que eu tenho que fazer é isso. que top, velho. Que top. E ele falava, Deus me chamou pros malucos. Oh, mano, é isso aí, cara.
E aí era massa, porque a gente saía do culto, cara. Ele falava, pesada, vamos lá falar de Jesus pra galera. E a gente ia, né? Então, assim, as coisas começaram a acontecer. Eu comecei a ver coisas, assim, cara. Comecei a ver coisas sobrenaturais, assim, Olha. fora do comum. Caramba, velho. Né? Então, tinha algum... Tem aquelas mentiras da televisão, né? Aqueles demônio manifesto mentiroso lá. Nada a ver. Mas eu comecei a ver coisas reais. Uhum. Né? Comecei a ver, cara, que o mundo espiritual realmente existe. Ele existe. Existe, tá é louco. muito mais real do que esse Do que a gente tá vendo aqui. Uhum. E eu comecei a ver essas coisas assim, e comecei a falar, mano, que coisa cabulosa. Sim. Esse mundo é real. É. Comecei a ter experiências reais com Deus nesse legal, mundo aí, cara. né? E você falar de Jesus pra pessoa, poxa, a pessoa se arrepender, a pessoa começar a chorar. Teve uma história de um rapaz que ele era médico, a gente descobriu depois que ele era médico, mas a gente tava ali, levando comida pra ele ali, falando isso. E ele sentava lá numa marquisinha, a gente sentava com ele, e aí, cara, o que aconteceu? Por que você tá aí? O que aconteceu? Você tá viciado? E o cara, mano, vicia em droga, tinha uma família, e o cara começou a contar. Eu não sou de Curitiba, eu tinha uma família em outra cidade, aqui no Paraná, era médico, e infelizmente tomei algumas atitudes erradas com a minha esposa, perdi mulher, perdi filho, e nesse meio tempo de perder mulher e filho, acabei conhecendo droga. Meu Deus. E nesse tempo aí, a droga comecei a vender coisas dentro de casa. Minha mulher me mandou embora. Sim, E aí, o que eu fiz? Vim para outra cidade para tentar recomeçar. Chegando em Curitiba, só foi piorando a situação. Comecei a usar drogas. O cara ficou na rua. E a galera julga, né, Fer? Tipo, o cara... Não. A família que faz isso, né? Que nem vai lá e fala, por que mandou o cara embora? Tem uma galera que julga a família. Tem uma galera que entende. Mas, cara, só quem tem um viciado em casa, em alguma coisa... E quando eu falo viciado, pode ser em bebida, pode ser na própria droga, no entorpecente, né? Cocaína, coisa, maconha, seja lá que tipo de for. Cara, pornografia. Pornografia, jogos. Cara, Essas bet aí, cara. Tem cara se ferrando nessas bet aí, mano. Com essa história de cara tá viciado, o cara jogar o salário dele inteiro. Então, mano. E aí, só quem tem, sabe? Que se torna insustentável. Cara, o vício é algo... Pô, você chega em casa e não tem mais sua TV. Aí você pensa, alguém entrou em casa? Não, foi o teu próprio marido que tirou pra levar na boca e comprar. Então, assim, né, dá pra entender... Dá, velho, a dor da pessoa. A dor da esposa. Sim. E assim, o cara começou a conversar com ele. O cara se abriu com a gente. O cara falou, velho... E médico, né? Médico, velho. Mano, O cara é muito bem instruído. Uhum. O cara estudou mais de 10 anos, cara. O cara é especialista. Então, assim... E aí, foi acontecendo... A gente foi conversando com ele e tal. E ele falou, cara, tô muito arrependido, eu queria voltar, mas... Hoje eu não... Ele tava trabalhando... Ele tava pegando papel, né? Carrinheiro. Caramba. Carrinheiro, que a gente fala. Sim. E aí ele falou assim, cara, mas eu não tenho dinheiro pra voltar. Daí eu lembro que o Ivanil falou assim, cara, se a gente te colocar no ônibus pra tua casa, você vai? Amanhã? Ele voa amanhã cedo. E aí o Ivanil fazia mais esse trabalho ainda, né, cara? Daí, pesada, você tem dinheiro aí pra gente comprar uma passagem pro cara ali na rodoviária? Comprar uma passagem, pagar o hotel pro cara dormir hoje? Uhum. Não, tem um vintão aqui. Ah, pra tirar a carteira eu tenho aqui 80. Então, mano. Fazendo inteira ali. Que da hora. Isso que eu fico indignado com a galera que quer colocar a igreja, porque tem igreja sim, tem pastores sim, tem padres sim, que não são homens piedosos e não fazem aquilo que Jesus nos chamou para fazer. Uhum. Sim, existem. Mas, cara, generalizar e colocar uma galera como se todo mundo que fosse igreja fosse abusador, fosse alguém que não quer ver o não pode, cara. Não dá, velho. É muito errado isso. Porque, cara, a igreja faz coisas sem ajuda de ninguém. Coisas que ninguém sabe. Né? Que ninguém sabe. Eu tô trazendo essa situação aqui, mas tem muitas pessoas que nem sabe. Não sabem disso, porque a gente não fica falando, né? Não, cara. E assim, isso é transmitir amor, velho. Sim. E acreditar, né? O amor tem que acreditar, né, mano? E assim, né? A gente não sabe o que aconteceu com ele depois. Sim. Mas a gente fez nossa parte. A gente conseguiu pagar um hotel pra ele na frente da rodoviária. Que da hora, mano. Né? Era uma diária baratinha ali, era R$120 a noite ali. O cara, no outro dia de manhã, tomou um café, a gente colocou ele no ônibus. E o cara tava lá de manhã. Esperando. Já aconteceu da gente fazer isso. E o cara vazar. Já aconteceu da gente não ter... O cara dormiu lá, a gente perdeu a passagem. Sim. Então, assim, o cara tava lá, colocamos o cara no ônibus, o cara foi pra cidade dele. Não sabemos o que aconteceu.
né? Uhum. Porque a gente não tem controle sobre tudo. Não. Mas a nossa parte a gente fez. Sim. A gente falou de Jesus pro cara, o cara creu em Cristo. O cara, Aleluia, cara. que é a parte mais importante pra gente, é o cara crer em Cristo. Sim. O cara se arrepender dos pecados dele, crer em Jesus. Que top, velho. Que aí, Confessar Jesus. confessar Jesus. Jesus como Senhor. E Cara, é aí. isso. Então, assim, nós fizemos essa parte. Depois, a gente não sabe de verdade o que aconteceu com ele, mas a gente fez a nossa parte, né, cara? Uhum. Então, assim, e várias vezes a gente fez isso, né? Então, isso é só uma das histórias, né? Cara, Sim. tem várias histórias, né? A gente tem histórias, a gente largo da ordem falar de Jesus, que é a pancada também. Uhum. A gente tem, né, durante, hoje a gente vou encurtar, porque o Lead vai se apresentar também, mas durante os episódios, durante os outros vídeos que a gente vai fazer, Sim. cara, a gente tem, cara, Deus levou a gente pra pregar em outra cidade, Sim. no norte do Paraná, Que legal, cara. né? Deus eu tive uma grande honra de liderar uma equipe uma vez em Nova Cantu, Rancho Alegre do Oeste, cara, várias Que cidades legal, assim, cara. cara. Né? Que Deus massa. deu a honra de a gente fazer isso aí. Isso é muito massa. Então, e Deus te salvou, o que eu acho massa, assim, da tua história, cara, ouvindo essa parte, é que assim, deixa eu contextualizar pra vocês, eu conheço o Fernando desde janeiro desse ano. É. O Fernando, parece que a gente já se conhece, sei lá, desde moleque pequenininho, De adolescente. desde piazinho, assim, mas agora, ouvindo ele falar, assim, essa parte, cara, que legal porque Deus faz umas coisas que não faz sentido na nossa cabeça, né? A gente vai à igreja há um tempão já, mas na minha cabeça não faz sentido Deus salvar um adolescente no culto de empresários. Cara, isso me dá um impacto, assim. Não tem lógica. Não dá, Foge a porque, lógica. assim, da minha cabeça não tem nada de atrativo no culto de empresários para um adolescente, né? E é para você ver o que atrai uma pessoa de verdade. É um convite de alguém obedecendo o ID, vamos até lá, e a exposição das escrituras. Uma pregação expositiva. É uma pregação do que Cristo veio fazer. Cristo veio te dar prosperidade? Sim. Claro que veio. Veio te dar uma vida boa? Sim. Saúde, casamento feliz, família? Sim. Mas o primordial foi te reconciliar com Deus. Salvação. Te dar a salvação. E eu lembro até hoje da palavra do pastor Jorge, mano. Olha aí, cara. Eu lembro até hoje o pastor Jorge Muito falando sobre massa arrependimento, isso, cara. Ah, Isso é muito legal, cara, porque às vezes a gente já tá, num processo, às vezes os pastores estão na igreja a vida inteira, sei lá, o cara tá há 30 anos na igreja lá. Né? Eu não sei quanto tempo o pastor Jorge estava lá, mas, cara, às vezes o pastor Jorge estava lá como pastor há 20 anos. E, cara, Deus usou ele para falar com o adolescente, mano. então, é isso que eu digo. E aí, cara, Muito o massa Espírito isso, Santo cara. usou ele. Eu lembro até hoje quando o Espírito Santo, através da vida do pastor Jorge, falou assim, cara, Deus quer ter uma vida de comunhão com você, mas você precisa se arrepender. Nossa. Você precisa da graça de Deus. Uhum. E aí eu lembro que o culto tava cheio, o culto de quarta-feira enchia lá, e a quarta é bem grande, né, cara? Uhum. 1000 pessoas sentadas, cabe na igreja, então a igreja estava lotada, vai ter umas 700 pessoas aquele dia, tinha bastante gente no culto. E, cara, o pastor falou assim, fica de pé quem quer se reconciliar com Jesus Mano, hoje. que massa. E eu levantei, mano, eu tava na... Isso é muito louco. E a quarta lá tem 4 fileiras de bancos, né? Uhum. Eu tava no meio, na parte da esquerda, eu tava mais na metade pro final lá. Uhum. E eu levantei assim, e o pastor falou, vem aqui na frente, quero orar por você. E eu fui lá na igreja, eu fui lá na frente, mais umas pessoas foram comigo. Uhum. Nós entregamos a nossa vida para Jesus naquele dia. Uhum. O pastor Jorge falou assim, ó, vira para trás agora, a tua nova família tá aqui, aquela Que igreja legal, em festa, né? cara. Isso é muito E a palavra de massa. Deus fala, né, quando há arrependimento num pecado na terra, há festa nos A céus. festa, eu acredito nisso, Eu cara. creio nisso, cara. E aquele Eu dia, acredito. e isso é muito massa. Uhum. E aquele dia em diante eu tive certeza, cara. Eu falei, cara, que massa isso. Que top, Aquela cara. paz, aquela alegria, assim, falei, eu quero isso pra minha vida. Sim. E graças a Deus, né, isso aí foi meados de 2008, mas eu falo assim, eu comecei realmente a servir o Senhor ali em 2011, de verdade, né? Servir Deus de verdade, assim, Que da realmente. hora, cara. E Mas- hoje, graças a Deus, a gente tá aí firme. Então, Pia, mas teve o primeiro encontro, né, Teve. cara? Teve a primeira vez. E eu acho que ninguém se apaixona amor à primeira vista, sabe? Essas coisas. eu acho que construído uma relação. né? eu acho que eu vejo assim, eu acho que não é uma ciência exata. Não, isso.
Tem pessoas que acontecem na hora. e tem Eu já pessoas vi que não. pessoas assim, cara, se transformarem do dia pra noite. Isso aí. Você fala, mano, o que aconteceu? O próprio apóstolo Paulo. A gente Paulo, vê. né? E assim, no meu caso não foi. Não. Foi um processo. Né? Isso aí. E cara, eu sempre falo assim, não importa como foi, o importante é que você foi, né? Não importa o que aconteceu, você foi onde Deus queria que você estivesse, alguém te fez um convite, né? Muito e importante. isso, cara, é muito, muito importante frisar. Eu não vou chamar porque é culto de empresários. Ah. Eu não vou chamar porque é o culto das mulheres. Eu não vou chamar porque é o culto das tia do coque. Cara, não importa, velho. Eu falo, cara, o César, é o nome dele. O César, ele tem uma... Na minha vida, ele tem um... Eu glorifico a Deus pela vida dele, assim, ele tem um papel muito importante na minha vida, assim. Claro, Mesmo cara. depois, eu não estando namorando com a filha dele, quantas vezes a gente trocar uma ideia, assim, Que legal, cara. sobre Deus, assim, Que legal. fora da... Isso é bênção demais, cara. O cara marcou tua vida, Marcou né? minha vida. Então, e a mesma coisa aconteceu comigo na mesma idade, 15, você falou 15? 15 anos. 15 anos, E, cara, a minha história começa também aos 15 anos, mas começa com a minha família toda destruída, né? Minha mãe e meu pai divorciados, o meu pai, cara, teve uma doença inesperada, ninguém sabe explicar até o dia de hoje, assim, ninguém sabe dizer o que aconteceu com meu pai. O meu pai foi dormir andando e acordou sem andar. Então, assim, ninguém sabe explicar isso, até hoje. E foi uma forma de Deus atrair a nossa família para Ele. Às vezes, querido, Deus vai provocar dor em você, vai provocar situações complicadas de serem resolvidas aos olhos humanos, mas é Deus trabalhando e atraindo a gente para Ele, sabe? Então, aí aconteceu da seguinte forma, meu pai ficou assim, então ele culpava a minha mãe dessa doença e nenhum médico sabia, e virou um inferno a nossa casa, a verdade é bem essa, virou um caos total. E o meu pai então culpava minha mãe não se aguentou, se divorciou. Só que aí os meus pais, a gente morava na mesma rua, então meu pai morava numa casa aqui, existia uma casa aqui no meio e a minha mãe aqui. E o meu pai, ele perdeu a família, ficou mal, ninguém gosta disso, eu acredito, ninguém fica bem com isso. E aí o meu pai, cara, ele começou a ir pra igreja, era um cara que detestava igreja, cara. Ele não ia, então ele não gostava da igreja evangélica, que eu sempre falo, né? É porque tem uma galerinha aí de evangélico, cara, que os caras complicam a imagem da igreja. Meu né? Deus, só Jesus na casa, mano. Os difícil. caras são terríveis. Então, e o meu pai tinha esse pré-conceito aí bem estabelecido dentro dele em relação à igreja. E, enfim, meu pai começou a ir pra igreja, então começou um processo, assim, eu nunca tive uma relação com meu pai muito boa. Meu pai era meio militarzão, assim, meio complicado o jeito dele de falar, de abordar, de agir. Então era um cara que usava palavras duras, era bem complicado de lidar com ele. Enfim, aí meu pai teve essa doença, então começou a ir para a igreja. E um dia, meu pai então andava de muleta, né? Um dia eu vi meu pai andando normal, cara. Eu fui louco. Do nada, cara. Sim, eu cheguei na minha mãe e falei, mãe, o pai tá andando de novo. Ela, como assim? E aí a gente sabia que ele estava indo na igreja, mas pensa, minha mãe sempre foi à igreja evangélica. Só que a minha mãe era aquela evangélica não praticante, igual o católico que tem não praticante, tem altos evangélicos não praticantes hoje. Sempre existiu. E aí, assim, a minha mãe falou, não, foi o poder de Deus que curou seu pai e tal. E o poder de Deus, na minha cabeça não fazia nenhum sentido. Eu falei, meu pai odiava Deus. Cara, só que assim, a gente ia até a casa do meu pai, ficar com meu pai, então eu comecei a ver o meu pai sendo transformado, cara. Meu pai começou a viver uma mudança, assim, uma coisa doida mesmo. Então eu chegava lá, o meu pai tava falando em línguas, umas coisas que eu não entendia nada. Aí ele assistia o canalzinho lá, no canal 6 aqui, eu nem lembro como CNT. que era. Isso aí, CNT? Cara, tinha o Silas Malafaia, bigodão? versão bigodão. A versão mais bruta dele é essa. Malafaia é brabo. Cara, o meu pai, eu chegava lá, ele tava chorando ouvindo esse cara que já gritava, né? O Silas Malafaia sempre gritou bastante, né? Mas gritava umas verdades porradas assim mesmo. E aí, cara, resumindo a história, eu comecei a ver meu pai muito diferente. Meu pai começou a fazer umas coisas que ele não fazia. Me dá um abraço. Eu te amo. Umas coisas assim que eu... cara, meu pai tá muito estranho. Às vezes eu nem queria ir lá.
Ela não quer ir lá no pai não, que ele tá muito com um papo muito estranho. E assim, indo de terno pra igreja, né? Porque ele começou a fazer parte da diaconia da igreja, então ele ia de terno. Cara, sábado, domingo, terça, quarta, então todos os cultos. E eu falei, meu Deus, meu pai tá muito diferente. Tá muito Enfim, louco. chegou um sabadão, eu queria ir numa festinha. Tava começando 15 anos, começa por umas festinhas de Começa por um colégio, rolezinho, claro. churrasquinho, tracinho. Daí eu falei, nossa, tem uma blusa que tá lá no meu pai, eu quero ir lá pegar. Daí eu fui lá, cheguei, meu pai tava de joelho de novo na sala, orando, mas meu pai chorava, assim, quando eu chegava lá, geralmente eu pegava ele orando e chorando muito. E aí o meu pai, eu passei pela sala, tinha um corredor, eu fui até o corredor, assim, que dava pro meu quarto, entrei no quarto, peguei a blusa, tava saindo de fininho, quando eu dou de cara com meu pai no corredorzinho. Não tinha como não passar pelo corredor pra sair da casa. Uhum. E aí ele falou, filho, posso te dar um abraço? Eu falei, pode, pai. É meu pai, né? Pode, claro. Mas daquele jeito, assim, duro. Adolescentão, duro, duraço. Nossa, cara, isso é um poste. E aí, porque, cara, a gente não se dava bem, não era uma relação legal, assim. Então eu tinha muita mágoa do meu pai. E aí o meu pai pegou e me abraçou. Mas ele me abraçou com bastante força. E ele chorou e ele começou a falar, me perdoa por todas as palavras que eu te falei. Por todas as vezes que eu te chamei de burro, de idiota. Nossa. Cara, e ele começou a falar tudo aquilo, meu. E eu não consegui conter as lágrimas. Aí eu comecei a chorar. E ele falou de Jesus pra mim. Ele me chamou pra ir no culto. Hoje vai ter culto de jovens, vamos lá, tá. E eu, tá, pai, então peguei e ia numa festa e fui pro culto. Daí eu cheguei no culto, eu vi a galera, mano, os louvores, umas músicas que nem era pra tanto pulo assim, mas eu comecei a ver o pessoal, tipo, já tinham alguns conhecidos meus lá, né? Minha mãe tinha uma época, ela ia numa célula que ficava perto da quarta igreja, né? Era do pastor Atenil e da pastora Marciné. Uhum. E aí a gente ia lá, então eu conhecia alguns adolescentes que estavam lá, eu conhecia dessa célula. Então eu tava lá vendo esse pessoal pulando, dançando, se alegrando, cara. E era uma coisa que eu não tinha dentro de mim, alegria. E eu comecei a falar, pô, que legal, cara. Massa, porque eles estão pulando com as músicas nada a ver, eles estão curtindo um som, parece besta, mas eu tô vendo verdade neles. E aí, beleza, fui pra casa. Daí começou um processo, e todo sábado eu queria estar no culto lá, né, no culto de jovens. E então meu pai começou a me convidar aí, enfim, passou um tempinho, eu tava indo junto, a minha mãe sempre incentivando, sempre achando aquilo bom, e o meu pai sendo uma pessoa transformada. E chegou um dia, fevereiro, era próximo do aniversário da minha mãe, e daí eu convidei minha mãe para ir na igreja também no domingo, a gente foi, só que a minha mãe e meu pai não se falavam, meu pai magoou muito a minha mãe nessa época, ele falava palavras muito pesadas quando a gente tava doente, sabe? Imagino. E aí a minha mãe, ela tava muito magoada, assim, e eu lembro que era o bancão de madeira, aquele clássico banco de madeira, Uhum. tinha que ter aquele negócio que você colocava a Bíblia, assim, na frente. Tem, tá. Cara, muito massa. E aí o pastor pregou a nossa vida toda, a nossa família toda, o estado como a gente tava. E assim, eu falei, Deus, eu lembro que ele fez o apelo, eu coloquei minha cabeça assim, fiz assim, no banco da frente, eu falei, Senhor, se você é realmente esse Deus que esse pastor vive gritando e falando aqui, e realmente ele falou toda a nossa vida, então, cara, que a minha mãe saia do lugar dela, que hoje ela e meu pai se perdoem. Se isso acontecer, eu vou entregar minha vida pro Senhor. Cara, quando eu levantei a cabeça, assim, ó, meu pai tava de diaconato, lembra, né? Aqueles diaconato antigo não é igual hoje. Os caras de terno, cara, com Mas- cara de, cara de crente sério. Ele tava lá, cara, e a minha mãe correu assim, tipo, andou perto dele e os dois se abraçaram, choraram e dava pra ver que eles estavam se perdoando e cara, eu olhei assim, eu vi aquilo, eu falei, Deus, eu te entrego a minha vida. Eu caí assim no chão, eu chorei. Nossa, que massa, Cara, foi velho. muito louco, foi a maior sensação da minha vida. E assim, passou depois desse tempo, a nossa família foi restituída, cara, eu comecei a ir muito mais pra igreja, depois disso eu comecei a ter as experiências, fui batizado no Espírito Santo. Cara, meu pai me levou carregado embora. Foi muito louco, assim, foi uma experiência,
cara, é indescritível. Não tem como eu passar pra você o que é. É sentir uma força violenta, um amor que te envolve. Você chora, você dá risada, Nossa. você pula, você grita. Assim, né, cara, fazer um parênteses aqui. Mas você vê a importância, né, de um pai se posicionar. Ah, cara, é massa isso aí que você falou agora, cara. A importância de um pai se render ao Senhor de verdade, né? É verdade, cara. Se entregar, né, cara? Sim. O que não fez na família dele? Ah, mudou tudo, velho. Eu vou falar pra Olha pra você. vocês hoje. Sim, tudo. Cara, hoje, eu posso dizer pra você, cara, eu oro pelo meu pai. Hoje, meu pai, ele não tá tão firmado assim, sabe? Uhum. Mas a minha oração é sempre falando, Deus, salva, traz ele de volta pro lugar que ele tava E naquela Deus época. vai pegar de volta. Mano, porque, cara, eu me emociono porque eu vi o poder de Deus atuando na vida dele, sabe? Mano, mas eu vou te falar uma coisa agora. E é bíblico isso. Jesus fala que aquele que o Senhor deu pra ele de maneira nenhuma, ele vai perder. Eu creio nisso, cara. Então, assim, no momento oportuno, Eu creio nisso, o mano. Senhor vai lá no teu pai. Vai pegar ele de novo. Tenho certeza, Ele não vai escapar tenho do certeza. Senhor. E meu pai foi uma inspiração pra mim por muito tempo, cara. Muito tempo. Acordava assim, eu via ele de madrugada orando, lendo a Bíblia. Cara, meu pai sempre foi muito trabalhador. Eu sei, ele tem vários defeitos e eu louvo a Deus porque ele tem esses defeitos, porque também me prega pra mim, pra eu não andar pelo mesmo caminho, mas cara, ele foi o motivo da gente encontrar Jesus. E se hoje eu conheço Jesus foi porque meu pai se posicionou e foi muito bom você falar isso, porque as pessoas vivem falando que uma mulher posicionada muda muitas coisas. Cara, quando um homem se posiciona em quem Deus chamou ele para ser, toda uma família é alcançada. Tudo muda. E hoje a gente vive uma geração de homens de merda, né, cara? Nossa, Sem hombridade, sem honra, os sem caras hoje em dia palavras, são. sem respeito, sem amor, Cara, eu vou te falar. né? Homem sem honra. Sem honra, cara. Cara, Sem honra nenhuma. Assim, não honra o que Deus deu pra ele. É o cara que só quer putaria, só quer coisa errada, tá ligado? Mentira. E, cara, eu vi o meu pai ser um cara transformado, assim. E aquilo que mexeu comigo. Mexeu eu ver o meu pai orando. E quantos homens hoje vão pra igreja e os filhos não vêm nem pegando a Bíblia, né? E outra coisa, né, cara? Isso que teu pai fez, além de teu pai ter se posicionado, teu pai teve uma atitude muito massa, foi pedir perdão pra você. Sim, cara, nossa, isso aí foi isso que me quebrou, mano. Cara, e você vê o poder que tem o perdão, né, cara? Sim. De transformar alguém. Muitas vezes, cara, a gente, no nosso ego, no nosso orgulho, a gente não pede perdão pras pessoas, as coisas erradas que a gente fez. Sim. Né, pra um Muitas filho, vezes, cara. pra um filho, cara. Uhum. Às vezes o pai pensa assim, eu sou o pai, então. É. Mas não, cara. Não O mesmo. perdão que o teu pai pediu pra você, as coisas que só você sabia que estava lá dentro. Só eu sabia. E teu pai foi pedindo perdão por cada coisa ali. Sim, Pia, e eu falar, foi isso que eu senti Deus. Cara, eu nunca senti um abraço de amor, assim. O meu pai me abraçou. Cara, não era só ele, velho. Entende? Não Era o era só Senhor. ele, era só ele. Cara, não tem como não chorar lembrando disso. Tem, porque, cara, foi a primeira vez que eu me senti amado pelo meu pai terreno, mas da mesma forma, Deus estava abraçando a gente, Você sabe? descobriu outro pai. Cara, eu sou a quarta geração da minha família. Quarta. Tem uma foto muito massa, tem o meu bisavô, meu avô, meu pai e eu. E eu sempre fui um jovem, um adolescente muito seguro, mano. Gordinho, zoado, tetinha, a galera apertava. E o cara inseguro, totalmente inseguro. E eu vou falar desde que o Espírito Santo habitou em mim, cara. Eu não conseguia apresentar uma feira de ciências, eu não conseguia falar em público, eu não olhava no olho das pessoas. E o Espírito Santo começou a trabalhar em mim, que eu comecei a me destacar no esporte, a me destacar em falar, em estudar. Deus, o Espírito Santo mudou minha vida. Que massa. É por isso que eu falo pra galera, cara, não tente viver uma vida sem Deus. É horrível. É horrível. Você quer provar para as pessoas algo que você não precisa provar. Sabe, hoje eu posso dizer, eu
Eu gosto de ser o Luigi, o Luiz, né? Os caras do meu trabalho eu sou Luiz, pra igreja eu sou Luigi, pra minha família eu sou Luigi, pra Leila eu sou Luiz. É uma confusão, né, bicho? O que é legal é que tem o mesmo significado os nomes, então... Sério? Sim. Sabia disso. É muito legal, cara. E assim, o mais massa de tudo isso que eu tô contando, assim, da minha história, é que eu vivi Deus, depois eu vivi também religiosidade. Nossa, Sim. que é a parte Isso. oculta, a parte ruim do negócio. E aí religiosidade, entra a né? parte do Guadalupe da minha vida, cara. Eu vivi uma fé muito intensa no início e depois eu vivi a religião. E aí eu me tornei um cara religioso, que cumpre uma tabela, que está no culto, mas está longe de Deus, né? E a palavra religião é massa, é religare, significa religar a Deus, religar o sagrado, né? Religar a criação, ao Criador. E aí, cara, eu de fato vivia uma vida religiosa sem estar ligado em Deus. E aí é complicado. Então eu casei, daí divorciei. Então a minha filha mais velha, que eu falei no começo do vídeo, ela é da primeiro casamento. Eu casei na igreja, casei errado. Fiz cagada. Não cagada de... A pessoa é uma bênção, né? Filha de Deus. Mas não fui homem. Não honrei a palavra, não honrei a aliança. E hoje o meu boleto ele chega todo mês pra mim e não é a pensão, cara. É a dor de ficar longe da minha filha. Né? E assim como o Davi teve os seus BOs com Deus, eu também tenho que viver com algumas dores de escolhas erradas. Então por isso que eu tô... É isso que a gente quer mostrar aqui. Que a vida não é uma linha reta, mas que Deus, ele é tão misericordioso, tão gracioso, que Deus me alcançou de novo. Então eu fiquei desviado, me divorciei, me desviei do caminho de Deus. Cara, mas uma coisa que me marcava quando eu tava desviado era que Deus não deixa de te ver como ele te escolheu, sabe? Porque onde eu ia, cara? Ia no churrasco, eu bebia, ia pra balada, e as pessoas chegavam e falavam pra mim, cara, você fala igual o pastor, velho. Eu fui num churrasco que tinha um pai de santo que ele dizia o tempo todo pro cara. Ele falava assim, cara, a gente tem que respeitar o que ele carrega. E eu tava bêbado, velho. E eu comecei a sentir um calor e eu sabia que aquele calor era Deus. E sabe quando o álcool começa a sair do seu corpo e você começa a ficar são e você, de fato, você tá tão são que você sabe que tem algo espiritualmente acontecendo? Sim. Então esse menino que a gente tava na casa, ele começou a ficar agressivo do nada comigo. E uma hora ele começou a me xingar, falar várias palavras nojentas assim. E o cara, o pai de santo, levantou e foi na frente dele. O que eu te disse, cara? Você tem que respeitar o que ele carrega. Mano, aquilo começou a vir assim no meu peito. E ali ele começou a ficar incomodada. Daí ele falou, meu, vamos embora. E a gente foi embora. Eu cheguei em casa, fui tomar banho. E eu falava, Deus. No banho eu falei, Deus, eu sei que o Senhor tem alguma coisa comigo, mas eu não consigo voltar. Não mereço voltar. Cara, e aí demorou ainda um tempo pra eu voltar desse churrasco, demorou ainda 2 anos, não, 4 anos. E cara, eu lembro que eu voltei pra igreja, Deus instituiu tudo, eu ali a gente casou, Deus instituiu uma série de coisas da minha vida, mas o mais legal é que Deus não desiste. E o versículo que você disse, né? Que quem o Senhor deu para Jesus, ele jamais vai lançar fora. Não, de maneira nenhuma. Ele vai... De maneira nenhuma. Cara, e o Senhor me perseguia onde Mano, quer que eu vá. é loucura isso. Você lembra daquela música? Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão. Cara, é assim, Deus... Violentamente, cara. Ele persegue a gente. E eu assim, eu vou te falar, eu tentei desviar, né? Como é que é isso? Eu não fui... Ah, Fernando, não, eu tentei, só você mano. pra fazer. Eu tentei desviar, mas não tive êxito. Cara, eu vou te falar, 2012, eu acho. Cara do céu, eu tentei desviar. Tentei mesmo, cara. Tava... Sério,
Que a gente, quando a gente é mais novo, né, a gente acha que a gente é alguém na fila do pão, né? Tá, A gente acha que a gente é alguma coisa. Uhum. E eu achei que... E aconteceu algumas coisas lá na igreja e tal, assim, né, que... membros, assim, algumas coisas bobas, assim. E a gente não tem maturidade, né, cara? Sim. De ver que às vezes a gente tá errado, ou às vezes você nem tá errado na situação, mas você não tem esse entendimento de que, poxa, ali é outro ser humano, né? Uhum. A gente tem um problema, assim, que é achar que líderes, pastores, pessoas que estão à frente do ministério são super-humanos. Não são. Eu caminhei muito próximo de um pastor lá da igreja hoje, lá, da quarta, e ele falou pra mim assim, cara, a vida de pastor é muito solitária, mano. Yeah. Ele falou, a vida de pastor é muito solitária. Ele falou, a gente atende todo mundo, a gente conversa com todo mundo, a gente escuta Ninguém pergunta todo pro mundo. cara como ele tá, né, mano? O cara é sozinho, mano. É A gente entende até, pô, você tá olhando aí, cara, olhe pro teu pastor, velho. verdade. Pergunte como ele tá. Ame o seu pastor. Cara, cuide dele, ajude a cuidar dele. Tolere o seu pastor nos dias Cara, maus dele, né, cara? Cara, ele é ser humano, velho. Com certeza, velho. Cara, ele passa por depressão. Pá, tá louco. E, cara, ele sofre. Às vezes ele tá Angústia, ali, cara, ansiedade, velho. ele tá sofrendo ali, cara. Uhum. E às vezes você olha pra ele lá no altar, ele tá dando risada, tá pregando com um sorriso. Mas, cara, é só o Espírito Santo através dele ali, mano. É e verdade, aí por dentro cara. ele tá destruído. Eu acredito nisso, Né? mano. Então, assim... E eu não imaginava isso, né, cara? Eu achava, enfim... E aconteceu algumas pessoas, assim... Acabam que você na maneira errada, você deposita toda a esperança numa pessoa. Uhum. Mano, é um erro que a gente faz, cara. Muito Depositar grande. Tá louco. nossa esperança em pessoas, não em Cristo. É isso aí. É um Cara, baita erro. é um acho que baita é o maior erro erro que tem. Eu acho que todo mundo comete esse erro um Todo dia na mundo. vida. Depois... O meu caso foi igual. Depositar tua confiança totalmente nas pessoas, em vez de confiar em Uhum. Jesus. Então foi uns erros que eu cometi, e aí as pessoas decepcionam e você fala, mano, não quero mais saber disso daí, não. Uhum. Não quero saber desse lugar aqui. Então eu tentei, mano. Comecei assim, fiquei um tempo sem ir na igreja e tal. E o Senhor, assim, ele vai te constrangendo, vai te dando algumas pistas, alguma coisa. O Senhor sempre te mostra, cara, tô aqui. Sim. E a gente que resiste, Eu tô aqui. Cara. E a gente resiste. Né, tal. E até teve eu parei de ir na igreja e tal, durante o período. E aí um dia fui jogar bola no sábado à noite, e tinha culto sábado à tarde, tinha culto sábado à noite, de jovens. Uhum. Fui jogar bola à tarde e tal, e eu tava na rua ali, perto da rua do lado da minha casa, daí eu olhei lá na esquina, vi um carro do amigo meu vindo. Uhum. Falei, mano, os caras vão lá em casa me buscar. Os caras vão lá em casa, velho, eu tenho que fugir desses piá aí. Aí eu olhei lá, O cara realmente tava tentando desviar. Tava mesmo, cara, eu não queria ir. E aí, pô, era um estilo roxo do pai do Pablo. Era um estilão roxo, né? Era bem caricato, né, cara? Dá pra ver de longe. Longe, né, cara? Quem é? Pô, e 2 negão dentro ainda. Pô, Jura, negão do olho ó, vermelho, mano. Quem conhecia o falecido Jura... Jesus, cara. Não, o Jura dava medo. Você olhava pra ele assim... Olho vermelho, cara. Mano, o Jura... Que loucura. Mano, o Jura, eu vou te falar. Dava medo de olhar o negão, assim. Mas um amor no tamanho do mundo, cara. Poucas pessoas que eu conheço no mundo, assim, que... O Jura marcou minha vida de um jeito, cara. Que legal, mano. Ele e o Pablo, mano. Os caras foram lá em casa atrás de mim. E aí eu lembro que eu tentei fugir pela outra rua, eles deram a volta e me encontraram. Aí eu falei, nossa, calma, encheu o saco. E assim, eu sei que eles não iam falar assim nada, eles não iam brigar comigo. A gente era amigo, velho. Sim. E aí o Jura disse do carro, e esse é o pecador? Quem tá na mancada aí? Quem conhece? Ó, se você conheceu o Jura, mano. Pô, cara, imagina, deixa um comentário aí. Deixa um comentário aí. Deixa um comentário. Eu conheci o Jura. O Jura, ele fala, e esse pecador que está na mancada? Pecador. O que tá acontecendo? E aí eu falei, Piá, isso. O Jura é um cara mais velho, né? Na época eu tinha 20 e poucos anos, 20 anos, o Pablo era um pouco mais velho que eu, devia ter uns 24, 23. O Jura já era mais velho, o Jura tinha quase 40. O Jura era tio do Pablo. E ele era um cara mais velho, assim, né? E tava no meio da galera do no meio jovem. da pesada, espírito de um jovem, mano. Que legal, mano. E o Jura, mano,
O bicho era muito louco. E, cara, isso é muito importante, né, Pia? É. O jovem andar com um cara mais velho. Mano, eu vou te falar, aprendi muita coisa com ele, assim. Que legal, Pia. Né? Coisas que eu carrego, assim, coisas que talvez eu aprendi com ele. Ele sempre falava assim, mano, eu errei nisso aqui, nisso, não faça isso. Então, muitos erros que ele cometeu, eu não cometi. Que da hora, Pia. Não, isso é massa, cara. Ele era Que um da cara, hora, assim, mano. o Júlio era um cara muito massa, assim. Uhum. E então eu falei pra ele que tinha acontecido tal, ele, mano, vergonha na cara. Você tá indo pra igreja por causa de pessoas ou por causa de Jesus, mano? Ó, Não, foi Deus pé no meu peito. que da hora, cara. Muito massa. A gente tinha Mas trouxe a amizade. verdade pra você, Não, né, a cara? gente tinha uma amizade muito franca. E eu sou assim, né, cara? Sim. E Deus sempre usou essa linguagem comigo. Deus usou as pessoas sempre com essa linguagem muito direta pra mim. Sem ficar dando muita volta. Isso aí, mano. Porque eu sou assim. E Deus me conhece. Ele me fez assim. Sim. Ele mais do que nem me E conhece. não é um problema, assim. Não. E foi muito direto comigo. Então, eu juro, aquele dia ele foi muito direto. E aí, mano, Pia, vamos lá pra tua casa lá, você tomou um banho, a gente vai pra igreja. Que da Mano, e hora. aquele dia no culto, mano, os Pia comigo ali, orando comigo ali. Fortaleceram você. Meus parceiros, cara. E aí, daquele dia em diante, voltei com o Senhor. Né, assim, eu falo, eu não consegui desviar do Senhor. Assim. O Senhor foi me resgatar, mano. Missão do GTA. De GTA, falhou. Não, falhei miseravelmente. Glória a Deus por isso. Por isso, cara. Né? Glória a Deus por isso. E, né, passou um período, pô, conheci a Luana depois. Que legal, cara. Deus. E aí Deus, imagina se tivesse saído, não tinha Muito conhecido conhecido o amor da Lu, minha vida, mano. o amor da sua vida, cara. Tinha conhecido, não, Cara, Deus é maravilhoso. Deus Por isso que Deus é bom. importante não caminhar só. Sim. Sim, velho. Você tem que ter pessoas. É, cara. E se você não tem pessoas, é o que o intuito nosso é o Nosso quê? intuito é esse. É te convidar pra uma conversa franca, mano. A gente Construir tá essa comunidade. Ah, mano, essa frase é massa. É construir uma comunidade, mas que tipo de comunidade, né? Porque existem várias. Sim. Várias comunidades hoje, mas, cara, uma comunidade que eu acho que o mundo tá faltando hoje é coerência. Uhum. Coerência. A gente ser coerente com o que a gente fala. E daí a gente entra nessa parte que a gente também vai falar, que é sobre política, sobre o mundo. O mundo tá incoerente, cara. O cara, eu vi esses dias, você viu o cara lá do canal? O cara tem um canal socialista. Ah, Canal do o... YouTube. Como é que é o nome dele, do cara, mano? velho? Ele é todo socialistão lá, né? Aham, Ele fala que nós, soviéticos... Isso, Nós soviéticos, pô, o isso. maluco brasileiro, mano, bicho... Cara, o cara é negão, é um negão. nós pá. soviéticos. Pô, cara, que vergonha, né, E cara? aí, então, e aí É o ele Jones Manuel. E esse aí mesmo. E aí ele tem o canal, Cara e aí louco. os caras do partido estavam querendo o canal dele. Sim. Só que ele recebe AdSense, monetização, monetiza. né? Ele monetiza. Mas ele é já. socialista, não tem essa. Então, e aí e a falta de coerência? Ele é comunista. Aí ele começou a falar, não, é que a minha... Como é que eu vou pagar a escola da minha filha? Ah, já começa aí pra mim. Ué, A escola da sua filha... Pô, tua a filha vai escola pra... pública... pra você, né? Ué, pagar escola da elite pra tua filha? De onde já você viu? Então, e eu não tô aqui fazendo... Por mim, ele pode ser monetizado. E eu quero que ele seja Amém. monetizado. E eu também quero que ele tenha liberdade de falar o que Amém. ele pensa. Mas eu não tô aqui pra dizer isso. Eu tô aqui pra denunciar a falta de coerência Do que ele prega. do que ele fala. Tá tendo Porque daí ele totalmente quer que coerente. você largue, que você viva na escola pública, que você faça tal e tal coisa, mas ele não. Então, é isso que a nossa comunidade que a gente quer construir é que a gente seja coerente com o que a gente fala. Sim. Então, coerência com o quê? Cara, coerência em, olha, nós vivemos uma fé cristã. O que a fé cristã ensina? Não minta, não roube, não mate, não assassine, não seja falso, né? Seja o seu sim, sim, o seu não, não. Não seja uma pessoa que fica contando história fiada. Então, uma série de outras coisas. Mas acima de tudo, ame ao Senhor, seu Deus. Tema o Senhor. Né? Então, a gente começa a ver um mundo tão sem coerência, cara. O gordo não pode ser chamado de gordo. O preto não é mais preto. A mulher agora é a pessoa que gesta. Dito por quem? Por um homem biológico. Não pode se identificar como trans, mas é um homem biológico. E aí eu vou dizer, tudo isso para mim falta o quê? A palavra coerência. E o que Jesus mais veio trazer, o que Jesus mais dizia para os fariseus era que eles não eram coerentes. É que eles viviam a lei, falavam da lei de Moisés, mas praticavam o oposto do que a lei veio Aí ele apontar. vinha
E Jesus vinha com a pedrada, hipócritas. Hipócritas, cara. E a palavra hipócrita é o quê? No original ela significa encenador. Alguém que encena, um artista. Você está colocando, plastificando algo, colocando algo na plasticidade, que eu digo, na interpretação de alguém que você não é. Cara, isso é mó paia. E né, cara, e o nosso intuito é ser o oposto disso. Longe disso. Cara, nós não somos perfeitos, tá, galera? Não, Nosso intuito aqui do nosso podcast, da nossa comunidade que a gente está criando, não é... Nós queremos realmente buscar a perfeição. Através de Cristo. Através de Cristo. Cara, mas eu já adianto, eu não vou ser. Não. O Luigi não vai ser. Não. As outras pessoas que nós vamos trazer aqui para compartilhar com a gente não são perfeitas. Não. Todo mundo tem erro. E você aí tem erro também. Isso aí. E tem liberdade de discordar de nós. Claro. Maravilha isso pra mim. Não, eu acho que isso tem que ter. Tem que ter. Cara, dentro do protestantismo existem vários segmentos. Vários. E eu louvo a Deus que existe. Né? Os vários segmentos que existem. E eu não tô aqui para julgar nenhum deles. Não. Eu tô aqui para dar a nossa opinião daquilo que a gente entende ser uma fé bíblica, do que a gente tem de ser uma vida cristã que respeita as sagradas escrituras, que é a nossa Constituição, como cristão. Existe o Brasil, a Constituição do Brasil, e diz ali o que a gente pode ou não pode. Hoje tá meio esquisito até isso. É, bem ruim, né? Tá sem coerência, mas a nossa é essa aqui. Antes de ser brasileiro, cara, eu sou cidadão dos céus. Né? Eu fui feito por Deus, então eu respeito essa Constituição. A gente tá de passagem aqui, Estamos de passagem. Então eu não quero que ninguém discorde de nós. Não é essa a nossa intenção. E se você quiser discordar, se você quiser ser um hater, se você... Cara, seja o que você quiser ser, Deus te abençoe. Isso aí. A nossa ideia é construir um pensamento com você e é te fazer refletir. Será que eu realmente vivo o que eu penso? Ou eu tô no efeito manada? Tô só seguindo o fluxo. Eu tô só seguindo o fluxo. Sabe o que eu tô pensando? Sabe o que você tá pensando? Mano? Isso. Eu tô pensando família. Isso. Eu tô pensando política. Por que eu acredito no que estão me dizendo? E aí, baseado nisso, a gente teve aquela conversa que a gente teve dos irmãos de Bereia, cara. De Atos 17. Atos 17, o texto é muito legal. Atos capítulo 17. O apóstolo Paulo está ensinando nas sinagogas, nas comunidades que ele vai, lá em Bereia. Ele e Barnabé. Paulo e Barnabé. Isso aí, Paulo e Barnabé. E aí o que acontece? Enquanto Paulo está ensinando, os irmãos estão anotando, e depois disso, né, que eles tomam nota das coisas, eles foram para casa, vamos dizer assim, vamos contextualizar, trazer uma imagem, né? Depois você lê lá, você vai ver certinho como está o texto, se fiar ao texto. Mas é como se eles tivessem ido na igreja, como nós vamos na igreja no domingo, anotei tudo. Quando eu chegar em casa, eu vou pegar texto por texto e vou ler. Pô, o pastor falou isso aqui, cara, legal, realmente é. Nossa, isso aqui realmente está aqui na Bíblia. O que eles estavam fazendo? Eles estavam tirando a prova real. Cara, tudo aquilo que foi falado realmente foi falado. E o que a gente quer é que você comece a pensar. Porque isso é pensar. Isso é forçar seu pensamento. E, cara, eu vou te falar, vou ser bem sincero pra você. Se você tá num lugar hoje que o pastor acha ruim, que você... fica esperto com isso. Se o pastor pregou lá uma mensagem e ele achou ruim, que você olhou que realmente aquilo que ele tá falando realmente tá sendo condiz com o que tá escrito na escritura. É coerente com aquilo que tá na escritura. Se o pastor achar ruim isso... Corre desse lugar. Olha, sem medo nenhum, suma desse lugar. Suma desse lugar. Porque a palavra de Deus fala que aqueles irmãos da igreja de Bereia eram nobres. Por causa disso, cara. Que bom que você lembrou dessa palavra. Não. Eles tinham nobreza ali. Eles tinham nobreza, cara, por causa disso. Porque eles realmente verificavam se aquilo que Paulo estava pregando, Paulo e Barnabé estavam pregando. Cara, Paulo, tá? Isso, e não só isso, daí sabe o que eu digo? Os caras agora têm essa coisa. Eu sou cristão e sou comunista. Mano, vai ler o que é comunismo. Jesus de Nazaré. Primeira coisa. Quem é Karl Marx? Leia quem é Karl Marx. E vai ver o contraditório. Tudo bem, eu acredito no progressismo, tá? Mas então vai ver o que o progressismo é na essência, de quem criou, de quem fez. E aí você vai ver o outro lado. Cara, retenha o que é bom e jogue fora o que não presta.
Eu não tô dizendo para você que se você é mais progressista no pensamento, que você não é amado por Deus. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é a sua ideia de progressismo, a sua ideia de comunismo realmente condiz com o que está nesse livro? Se não condiz, suma disso, isso não tem Deus. Sim. Estão tentando taxar Jesus como comunista. Loucura. Então, isso é uma loucura. Estão tentando colocar Jesus dentro de um partido, de uma Jesus ideologia. não é cada Jesus partido, está mano. acima disso, parceiro. Jesus não é Bolsonaro, não é Lula, não é o outro lá, outro cara. Misericórdia. Não é nenhum desses caras, parceiro. Jesus é Jesus, ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e é eterno. Vive para sempre. É o dono de todas as coisas. Como Moisés chegou lá e falou assim, ó, mas quem que eu vou... Mas deixa eu chegar diante de Faraó. Quem me mandou? Cara, antes de Faraó, eu sou. Isso, eu sou o que sou. Eu não preciso dar satisfação pra ninguém. Antes de, assim, é de verdade, gente. É muito louco isso, cara. A gente trabalha muito com política, eu gosto muito de política, o Luiz também, adoro. então a gente fala muito sobre isso. Cara, né, vou puxar um gancho aqui rapidinho. Vai ter eleição esse ano. Cara, pelo amor de Deus, não foque em pessoas, mano. Não. Pela misericórdia. E escolha o menos pior, cara. Cara, vamos lá. Vamos lá. Gente, é simples. Simples. É o menos pior. E assim, pense antes, vá ler. Cara, não vai pela entender manada. Vai entender o que é uma lei, o que é uma PL, o que é o STF, o que é o ministro do STF, cara, o que é... propostas. Cara, tem isso. tanta coisa assim de verdade, não seja feito manada. Não. Pense, o intuito do IDAIPA é realmente fazer você pensar. Né? Fazer você te convidar para uma conversa para te fazer pensar. Cara, e mande perguntas pra gente. A gente vai ter o maior prazer em responder vocês. Sim, é verdade. Né? Nosso intuito é toda sexta-feira, às 19 horas, lançar um episódio novo. Né? A gente vai trazer pessoas, vamos conversar com pessoas simples, mas que têm um baita potencial em fazer a diferença na sociedade. Sim. Né? Sim. Então, assim, eu vou deixar nos comentários fixados rede social minha, do Luigi, nosso Instagram, nosso TikTok, do IDAIPA. Então, assim, eu quero que vocês, mano, bombardeiem a gente de perguntas. Sim. A gente vai ter o maior prazer em responder vocês. Sim. E realmente a gente quer que a nossa comunidade cresça. Realmente, a gente quer fazer diferença, cara. É verdade. Eu quero muito isso. E assim, não vai ser um podcast como você está acostumado a ver aí, nos grandes podcasts que tem no YouTube. Não é só isso, a gente vai sair, a gente vai para outros lugares, a gente vai fazer campanhas para doação de sangue, a gente vai ir até lar de idosos, vai para o orfanato, a gente vai para tantos lugares, cara. A gente vai fazer diferença. De fato vai sair, a gente vai viver o evangelho na prática. A gente vai movimentar. Nós vamos pegar nosso clássicozinho microfone aqui, pegar a nossa mãozinha, sair para a rua, mostrar. Eu tava aqui pensando, vamos mostrar onde é a quarta igreja. Legal. Vamos ir lá na frente. Cara, isso aqui é a quarta igreja, tem gente que não conhece. Nunca veio em Curitiba, não imagina como é Curitiba. Vamos no Guadalupe um dia mostrar o que é o Guadalupe que a gente falou. Então, assim, a gente vai sair, a gente vai mostrar de verdade a vida na prática e tentar trazer pessoas comuns, como eu e você, que tá aí do outro lado, né? E mostrar. Dá para ser um bancário e servir a Deus? Dá. Com certeza. Dá para ser um representante e servir a Deus? Dá. Dá para ser pastor e ser fiel a Deus e não ser um Zé Ruela manipulador? Dá. Dá para ser um empresário. Músico? Dá para ser empresário? Dá para ser artista? Dá para ser. Dá para ser jogador de futebol, jogador de vôlei, um atleta. Isso aí. Dá para ser, cara. Tudo isso dá para ser um baita cristão, louvar Jesus e ser coerente, que é o mais importante. Porque, cara, vamos lá, o mundo tá cansado de homens que discursam, falam bonito e vivem o oposto de tudo aquilo. Na hora de executar, tá todo mundo cansado disso. E foi o que Jesus veio, de fato, combateu. E ó, sabe quem matou Jesus? A política, a religião e a ingratidão de um povo. Cara, que nós não sejamos induzidos a viver ideologias, mas que a gente vai ser induzido a viver uma fé bíblica baseada naquilo que Deus nos pediu para viver. Amém, mano. E toda fé exige o quê? Toda fé exige uma ação, e essa ação ela é movida por um ato de obediência, que te faz se movimentar naquilo que Deus quer. Então, nosso intuito aqui é te desafiar a viver uma vida coerente com aquilo que você acredita.
né? Isso aí, mano. Primeiro te fazer pensar e depois ver se você tá tendo coerência com esse pensamento. Então, ó, já vou pedir para você fazer aquela coisinha básica do YouTube. Cara, se inscreve no nosso O canal. famoso triplo C. Triplo C, isso aí. Curte, vai. comenta e se inscreva. Compartilhe. Compartilhe. Isso que eu falo, se inscreva, tá errado, tá? Não sei se aí. Curte, cara. Curte, Mas, ó, comenta e compartilha. Isso, e se inscreve no nosso canal. E daí, cara, faz um comentário e ajuda a gente agora, é muito importante. Quanto mais você faz isso, mais a plataforma entende que o conteúdo é relevante, e ela espalha e joga e dá sugestões para outros usuários do YouTube poderem encontrar o nosso conteúdo. Então, queria já te agradecer por todo esse tempo, por ter assistido, por ter dado seu like. Deus abençoe você. E é isso aí, mano. Amém. Certo? Isso aí, cara. Conte com a gente, que vocês precisarem, cara, mandem mensagens. Sim. Nós estamos à disposição, tá? É isso aí. Conta então, com a gente. valeu. Falou, mano. Valeu. Valeu. Tamo junto.